No momento em que a gente tem situações como catástrofe climática e o acirramento de desigualdades, a perspectiva de substituição do Estado, acho que a gente vale perguntar a quem ela interessa. Então, eu não vejo dissociado essa ideia dos outsiders dessa perspectiva de substituição daquilo que seria um CEO, digamos assim, gerindo a coisa pública. Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp e hoje, infelizmente, a Clary não está com a gente, mas ela mandou um abraço para vocês. A dinâmica política no Brasil passa por um momento de novos fenômenos e velhas questões. Enquanto na extrema-direita há uma disputa por protagonismo e legado do bolsonarismo, as eleições municipais desse ano escancaram o processo de esvaziamento político, em que há ausência de propostas e excesso de performance e cortes para as redes sociais. Já a esquerda institucional, entre frentes e acordos, parece estar condenada a se esconder atrás de um progressismo envergonhado, ora marcado pelo derrotismo, ora pela ingenuidade. A conversa que não podemos mais adiar de hoje é uma análise sobre os elementos que explicam o aprofundamento da crise e da imaginação política no país. O individualismo que se sobrepõe à noção de coletividade, a construção dessa fantasia dos outsiders que dizem se levantar contra o sistema com o qual, na verdade, eles lucram muito, e o entretenimento como fator decisivo para alavancar candidaturas, mesmo que seja ao custo de atuações bizarras e mentiras deslavadas. Assim como o céu de inúmeras cidades do país, o horizonte segue nublado e esfumaçado. Mas a gente pode dar um sopro de análise nisso tudo para entender melhor para onde estamos indo. Por isso, hoje a gente conversa novamente com a Isabela Calil, que já esteve no Pauta Pública justamente depois de um 7 de setembro, na época o de 2022. A Isabela Calil é antropóloga e uma das principais pesquisadoras da extrema-direita no Brasil. Nós já vamos para o papo, mas antes aproveita que você está por aí e assine o Pauta se você ainda não fez isso. Compartilhe o programa onde você puder, que sempre tem alguém que nunca ouviu falar do podcast e que pode gostar das conversas que a gente traz por aqui. Dar aquelas 5 estrelas e apoiar o programa deixando um comentário no Spotify é sempre bem-vindo e nos dá um incentivo para continuar nesse trabalho que já tem 4 temporadas, trazendo quase o ano todo entrevistas inéditas e conversas que ajudam a explicar o Brasil. Por falar nisso, bora pro papo de hoje. Isabela, muito obrigada por voltar aqui pro Pauta para falar com a gente. André, é um prazer, sempre ótimo conseguir dialogar com vocês. Isabela, para começar nossa conversa, eu queria te ouvir sobre essas figuras de direita e extrema-direita que têm se destacado cada vez mais na política e que eu acho que é um fenômeno mundial, né, que parece ter encontrado uma fórmula eficaz, que é essa coisa da meritocracia, mais defesa de um ideal de família, religião, teologia da prosperidade, que vê o Estado, a imprensa e as instituições como inimigos. Por que isso tem funcionado tão bem? Como você falou, isso não é um fenômeno que é só brasileiro, ele tem acontecido em diferentes contextos, tanto da direita, quanto a direita radical, quanto a extrema-direita. Considerando que o que a gente chama de direita radical é aquela direita que fica no limite e não chega a romper de fato com as regras institucionais, e a extrema-direita é aquela que propõe a romper, como tentativa de golpe, etc. No caso específico do Brasil, a gente pode pensar em algumas ondas, digamos assim, de momentos diferentes. A gente tem um momento que é o momento do início da década de 2010, principalmente a partir dos movimentos de rua e das grupos como, por exemplo, o MBL, o Movimento Brasil Livre, que já traziam, já no início da década de 2010, um discurso muito próximo desse que a gente vê hoje da meritocracia. Não necessariamente com valores conservadores, mas num primeiro momento essa perspectiva de crítica aos partidos políticos tradicionais e às instituições. Então esse fenômeno ele tem a ver, no caso brasileiro, com um processo de crítica, principalmente à instituição partido político. Isso depois vai ser modificado, e aí tem inclusive uma guinada, digamos assim, que esses grupos, que eram grupos ultraliberais ou até de anarcocapitalistas, como eles chamam, migrando e mesclando com pautas conservadoras.
Mas, de qualquer forma, quando Bolsonaro toma para si o lema, que na verdade ele apareceu primeiro nas ruas, né, mas ele toma para si o lema "Meu partido é o Brasil", é isso que ele está sinalizando, ou seja, um esgotamento, um abandono do partido político, tanto que ele ficou sem partido político durante muito tempo, e a tentativa de se aproximar dessa perspectiva de que seria possível fazer política sem o partido político, né? E aí, o que a gente tem agora, mais recente, principalmente na figura do Pablo Marçal, aqui na eleição municipal de São Paulo, é uma guinada ainda mais individualista. Então, para fazer uma comparação, enquanto Bolsonaro, de uma certa forma, ainda se apoia em valores, mesmo que conservadores, relacionados à igreja, e traz para si essa dimensão, principalmente de coletiva, ainda que fazendo crítica ao partido político, Bolsonaro faz parte de um partido político. Se a gente for pegar, por exemplo, a performance do 7 de setembro na Paulista, o que a gente vai ver? De uma certa maneira, Bolsonaro está no carro de som e ele ali representa aquilo que o Marçal chamaria de sistema, ou até ele mesmo chamaria de sistema, de establishment. E aí não tem muito como ser diferente por duas razões. Primeiro, porque ele foi presidente, então ele estava dentro da estrutura do Estado, e segundo, que ele está dentro de um partido político. Então, o Bolsonaro, e além do, claro, o fato de que ele passou muito tempo na política, né, embora fizesse esse discurso antissistema. O Pablo Marçal, a performance que ele faz no 7 de setembro, ainda que tenha aquelas acusações de que ele não conseguiu entrar, de que ele não chegou no horário, enfim, não conseguiu subir no carro de som, o fato é que ele está fora do carro de som, nas ruas, e está, de uma certa maneira, mandando a seguinte mensagem: olha, eles são o sistema, eles são o establishment, eles têm os partidos políticos, eu não tenho partido político, porque eu estou num partido político, inclusive, que não tem tempo de rádio e TV. Então, o que acontece é que não é exatamente novo. Eu acho que, inclusive, o Marçal recupera mais elementos de uma direita radical do início da década de 2010, como o MBL, por exemplo, do ponto de vista de estratégia de comunicação e desse discurso, até mais do que o bolsonarismo. Então, com a figura do Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se daria para a gente traçar uma linha, digamos, dizendo que o Pablo Marçal radicaliza o bolsonarismo e torna o bolsonarismo mais perto daquelas, digamos, de uma linha perigosa de ruptura institucional, ou de radicalismo, ou de apelo à violência. Eu acho que, pelo contrário, acho que o Pablo Marçal, inclusive, faz uma espécie de retorno para uma posição que eu não vou usar a palavra moderado, de forma alguma, mas que é uma posição, digamos, mais perto da direita radical do que da extrema-direita. Uma outra coisa importante está relacionada à questão de como é que o Pablo Marçal ele mobiliza a noção de religião. Então, primeiro, Pablo Marçal ele se diz cristão, então ele, de uma certa maneira, ele tenta se colocar como acima de diferentes denominações, o que também não é exatamente uma novidade, Bolsonaro fazia isso, mas tem uma diferença aí. Quando você vê uma tensão entre figuras como a do Silas Malafaia e a do Pablo Marçal, qual que é a acusação que o Silas Malafaia está fazendo? Ele está dizendo que o Pablo Marçal ele não tem igreja, que o Pablo Marçal, ele, de uma certa forma, ele está pregando ou está levando a palavra sem uma mediação institucional. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente olha para as figuras mais próximas do Bolsonaro, e que daria para a gente dizer aquilo que compõe o núcleo do bolsonarismo do ponto de vista de mobilização religiosa, ali tem a mediação institucional. Então, Bolsonaro, na figura de Jair, e principalmente o seu entorno, mobiliza instituição partido político, mobiliza instituição igreja ou templos. Pablo Marçal está rompendo com isso, porque ele está propondo uma atuação que rompe muito mais com o partido político, até porque ele tem ligações muito frágeis com o seu partido atual, e ele ainda por cima propõe um tipo de perspectiva do ponto de vista de religião, que seria uma espécie de conexão ultra-individualista daquele que crê com determinadas lideranças, que aí, enfim, existe uma literatura, inclusive, que aproxima isso do fenômeno do coaching. Então, no final das contas, eu acho que esse é um elemento também importante, que ajuda a gente a entender como é que isso exacerba o individualismo, digamos assim. E, por outro lado, você tem o indivíduo se conectando com determinadas perspectivas, como política e religião, com esses universos, mas sem a mediação institucional. E você acha que essa individualização da política, ela não vem só da parte dos candidatos, mas também dos eleitores? As pessoas não pensam mais a política como uma coisa coletiva, mas votam a partir de pautas individuais? Por exemplo, eu quero ter 2 carros, eu vou votar em quem diz que não existe emergência climática e que inclusive vai baixar o imposto para eu ter 2 carros.
Eu concordo com você. Esse não é um fenômeno exclusivo da política. Inclusive, a gente pode pensar, existem diferentes formas da gente conseguir entender essa força da extrema-direita e da direita radical. Uma determinada linha de pensamento conecta esse fenômeno político com o momento que a gente está do capitalismo e como você trouxe, do momento da perspectiva de catástrofes climáticas. Então, ou seja, não tirando, digamos, a política daquilo que tem relação com o mundo mais amplo, principalmente com o capitalismo. E aí, nesse caso, seria algo que basicamente a gente tem um processo muito mais amplo de, digamos, desfazimento daquilo que nos une em relação ao comum, daquilo que é possível pensar de mobilização política. A gente tem, ao mesmo tempo, uma crise do ponto de vista, inclusive, de outras institucionalidades ou mediações, como, por exemplo, sindicatos. E aí, o que isso vai acontecendo? A política, ela, de uma certa maneira, ela seria um sintoma e ela se aproveita desse fenômeno. Então, seria uma perspectiva de atravessamentos que tem a ver, inclusive, com a subjetividade, com a forma como a gente demonstra nossos afetos, a forma como a gente se relaciona com as pessoas de maneira mais íntima, a forma como a gente participa ou não da vida comunitária, desde viver num condomínio, viver numa vizinhança, lidar com o transporte público. Então, eu acho que esse sim é um fenômeno que ele é mais amplo. Então, não dá para olhar só para a política, porque quando a gente olha só para a política, a gente pode tender a encontrar respostas, por exemplo, como então a culpa é das plataformas digitais ou a culpa é da mudança tecnológica. É lógico que as mudanças tecnológicas têm um papel importante, mas não explica só por isso. A gente tem que entender, inclusive, que existe, no caso, essa própria perspectiva, essa própria ideologia hiperindividualista, ela tem a ver com uma perspectiva em relação ao Estado, em relação ao mercado e com tendências ultraliberais. Inclusive, por isso que, recuperando o que eu tinha comentado sobre identificar Pablo Marçal mais próximo de tendências como a do MBL, são tendências que trouxeram para a vida pública essa defesa de perspectivas ultraliberais. Então, a gente está falando de uma visão do Estado, de uma visão da economia e de uma sobreposição e uma interferência em que aquilo que seria iniciativa privada, a lógica empresarial e a lógica do empreendimento, ela toma o lugar da coisa pública e daquilo que seria do Estado. Então, tem a ver com uma perspectiva que, por mais que, em parte o caso, por exemplo, do Pablo Marçal, mas por mais que determinadas figuras, determinados políticos possam dizer que não são nem de esquerda nem de direita, quando eles performam nessa perspectiva do hiperindividualismo, eles estão performando uma ideologia, estão dando vida a uma ideologia que é uma ideologia ultraliberal. E, Isabela, essa figura de políticos autorrotulados de outsiders, né, ainda que eles sejam parte do establishment político há anos, parece que vem também envolvida em uma camada de entretenimento, uma coisa meio showman. Como que você vê isso? Essas figuras dos outsiders, elas acabam tendo muita afinidade com esse discurso individualista e hiperindividualista. E aí são duas perspectivas. A primeira, a de que os outsiders eles estariam para fora da política e eles trariam muitas vezes uma solução que ela vem do chamado mercado. Então, isso significa que, digamos, o que está por trás do que está sendo proposto é uma substituição da capacidade técnica do Estado e uma diminuição da importância que tem o Estado como instituição para ser, de uma certa forma, gerido por uma lógica que tem a ver com uma lógica empresarial. Então, a perspectiva seria a seguinte, a de que todos os políticos e a classe política, eles fazem parte de uma espécie de combo em que está o Estado e que é grande, ineficiente, demorado e que muito custoso para a sociedade. E que outros tipos de arranjo que não passam por esse tipo de mediação relacionada ao Estado e que seriam, digamos, que trariam inovações da iniciativa privada, eles poderiam resolver melhor essas questões públicas. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque se a gente vai pensar, é claro que o Estado, sim, a gente pode fazer um monte de críticas em relação ao Estado, em relação ao funcionamento do Estado e ao aperfeiçoamento da máquina pública. Agora, uma outra coisa é você propor essa lógica de, ao invés de ter um Estado, ter algo parecido com uma startup e grandes inovações, tanto de pessoas do mundo do mercado, quanto do mundo da tecnologia, quase como se gerindo a coisa pública, como se fosse uma Big Tech, por exemplo. E isso é complicado. Por quê? Porque quando a gente vai olhar para um país que tem problemas sérios de desigualdade, das mais variadas,
qual que é o interesse dessa organização, que não o Estado, em conseguir reduzir desigualdade ou em conseguir atuar de uma certa forma a representar setores da população que não estão cobertos por aquele interesse de mercado ou de consumo. Então, no final das contas, isso significa que é um processo de acirrar desigualdades sociais já existentes. E no momento em que a gente tem situações como catástrofe climática e o acirramento de desigualdades, a perspectiva de substituição do Estado, acho que a gente vale perguntar a quem ela interessa. Então, eu não vejo dissociado essa ideia dos outsiders dessa perspectiva de substituição daquilo que seria um CEO, digamos assim, gerindo a coisa pública. Eu vou formular aqui uma pergunta a partir de algumas coisas que você falou. O Marçal foi impedido, né, de subir no trio elétrico no 7 de setembro. O Bolsonaro falou mal dele, o Malafaia já está apostando em caps lock contra ele. E você disse que o Marçal se identifica mais como uma direita radical do que com a extrema-direita bolsonarista, né? E aí, claro, neoliberalismo extremo, e ele também traz a coisa da teologia da prosperidade. E aí, o que eu queria te perguntar é, se o eleitor do Marçal não é bolsonarista, quem é? O Marçal poderia ser uma nova etapa do bolsonarismo? Eu acho que para responder isso, eu apontaria algumas coisas. A primeira, ainda que essa eleição ela tem uma característica que ela está deixando cada vez mais de ser centrada em questões locais, digamos assim, aquilo que seria específico do município, ou da cidade, ou da região metropolitana, e ela está cada vez mais se conectando com debates nacionais. Então, ou seja, a eleição de São Paulo, ela tem sido um campo de disputa que ajuda a gente a entender a política nacional de maneira mais ampla. Então, dito isso, ainda assim, o fenômeno Pablo Marçal, a gente precisa entender que ele, no caso da cidade de São Paulo, ele está muito conectado com o fenômeno urbano. Então, a gente está falando de pessoas que se conectam, que têm acesso ao smartphone, que se conectam à internet com mais ou menos dificuldade, considerando que, claro, mesmo a cobertura de conexão na cidade de São Paulo, ela não é igual, você tem partes em que é super complicado se conectar, mas de qualquer maneira, e custoso, né? Então se torna impeditivo. Mas de qualquer forma, a gente está falando de uma capital que tem características que ela não corresponde ao Brasil de maneira mais ampla. Então, Pablo Marçal, nesse caso, tem conseguido, em pouco tempo, considerando que sem um partido com mais projeção e sem tempo de rádio e televisão, conseguiu um feito que ele sim, importante de ter conseguido as intenções de voto muito próxima, né, empatando com o Boulos e o Nunes. Mas eu acho que ainda é muito cedo, então sim, isso pode, digamos, rivalizar com a liderança de Jair Bolsonaro ou do clã Bolsonaro. No entanto, talvez seja ainda muito cedo para a gente dizer que isso vai se espalhar para o Brasil de uma forma mais ampla. Por quê? Porque o bolsonarismo hoje tem capilaridade nacional. Até, enfim, pela presidência e pelas próprias 2 eleições presidenciais, Bolsonaro é uma figura conhecida no Brasil inteiro. E Bolsonaro construiu isso ao longo de bastante tempo. Então a gente tem aí quase 15 anos de construção disso que a gente pode chamar de bolsonarismo. Essa, digamos, política em torno principalmente do clã Bolsonaro e mais centrada na figura de Jair Bolsonaro. Marçal vai precisar, se ele tem pretensão de se lançar nacionalmente, se tornar uma figura conhecida, ele vai precisar de muito mais tempo. Com a estratégia que ele tem hoje, talvez ele não consiga o mesmo feito que Jair Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer com isso? Acho que um bom exemplo, na campanha em 2018, quando no interior do Brasil, em determinadas regiões, as pessoas não sabiam o nome do Fernando Haddad, ou não sabiam pronunciar o nome, e falavam nomes próximos, ou tinham uma ideia um pouco, o candidato do Lula sem saber o nome. Muitas vezes a gente tende a tomar, principalmente quem está em grandes centros, a realidade do Brasil a partir de Rio e São Paulo, por exemplo, ou outras capitais. Então não é tão simples assim, mesmo fazendo uso das tecnologias digitais. Então o uso, inclusive a forma como eleitores usam o digital, as formas podem ser muito distintas em cidades como São Paulo e em determinadas regiões do país. Então eu acho que é muito cedo para a gente dizer que dá sinais de que a importância da figura de Bolsonaro no bolsonarismo ela vai ser diminuída em detrimento da ascensão do Pablo Marçal,
No entanto, eu acho que já há sinais significativos, principalmente nos meios urbanos, que mostram sim que Marçal tem capacidade para rivalizar com Jair Bolsonaro. As eleições municipais estão se aproximando e as disputas se tornaram um campo de batalha onde a verdade e o respeito são frequentemente esquecidos. Ao invés de debates, shows. Esse cenário conturbado se repete em quase todas as cidades. E é aí que a Pública e vocês entram, com informações de qualidade do nosso lado e muito apoio do seu. Sem você, nosso jornalismo independente, que busca a verdade, pode ser engolido pela desinformação. Vire nosso aliado, acesse apoie.apublica.org. E falando em eleições municipais, eu estava lendo algumas pesquisas sobre como as periferias que historicamente votavam em partidos de esquerda têm cada vez mais votado em partidos de direita ou de extrema direita. Isso também me parece um fenômeno transnacional, né? No último congresso de direita que eu fui, um parlamentar estadunidense do Partido Republicano trazia justamente essa virada como uma grande oportunidade, dizendo que os votos da direita nos Estados Unidos, que antes vinham de homens brancos, na sua maioria, hoje vem de imigrantes e pessoas não brancas sem diploma. O que está provocando essa mudança? Essa mudança de votos, a gente pode ver, ela está presente tanto nesse, que a gente poderia dizer, essa guinada, né, do voto da periferia para esses projetos, e ao mesmo tempo, junto com isso, o apelo ao eleitor mais jovem. Então são coisas que estão acontecendo e que estão relacionadas, inclusive, né? Marçal, inclusive, tentou fazer esse movimento, teve uma relativa resistência do ponto de vista do universo da cultura, de pessoas do cena do funk, do trap, mas ele fez esse movimento inicialmente para tentar atrair tanto o voto mais jovem quanto da periferia, né? Então esses jovens na periferia. E isso tem a ver com uma série de questões. Primeiro que a direita radical e a extrema-direita mobiliza muito um discurso que é o discurso de nós somos antissistema, e eles são o sistema e eles são a elite. Então essa perspectiva que é eles são elite, fala muito, dialoga muito com uma pessoa que trabalha ou que vive em condições que são mais precárias e que se sente explorada e com razão, né, por um sistema em que de fato você tem pessoas super ricas que estão lucrando à custa da vida das pessoas. No entanto, o que essas lideranças não dizem é que eles sim fazem parte dessa elite. Eu acho que o melhor exemplo é o caso do Donald Trump. Donald Trump acusa seus adversários de serem eles a elite, e aí você tem, inclusive, isso se mescla com teorias conspiratórias a respeito do que eles chamam de globalismo, que seria basicamente, para resumir, né, é a ideia de que um grupo de pessoas muito ricas se reuniram para fazer a gestão do mundo, e entre elas você tem figuras como a do George Soros, você tem figuras de uma elite econômica e intelectual que comanda o mundo. E aí, quando a gente olha para essa elite econômica e intelectual, há uma tentativa, inclusive, de colocar dentro dessa elite, dessa suposta elite, professores universitários, cientistas, pessoas que estão nas instituições de ensino. O que, dessa perspectiva, não faz sentido, porque a maior parte dos professores universitários, das universidades federais, das universidades públicas no Brasil, são funcionários públicos que não pertencem necessariamente a essa elite dos super ricos, ainda que, dadas as desigualdades no Brasil, sejam salários maiores do que a maior parte da população. Então, no final das contas, essa tentativa de jogar eles são parte da elite acaba funcionando porque acaba mobilizando um sentimento de revolta que ele é muito legítimo, né? Que é o sentimento de que é injusto uma pessoa trabalhar em jornadas de 18 horas por dia, enfrentando 3, 4 horas de trânsito em deslocamentos em grandes cidades, correndo risco para ganhar salários que são muito baixos, né? E para manter o capitalismo funcionando com tamanho grau de desigualdade quando você tem algumas poucas famílias que contribuem para formar essa elite econômica. Então, eu acho que essa é uma mobilização, que a ideia de que, então, a esquerda seria elite, tanto porque tem professores universitários, cientistas, ou porque, de uma certa maneira, encarnariam essa elite. Quando a gente vai olhar, por exemplo, o discurso do Pablo Marçal, já que a gente está usando a cidade de São Paulo como, né, um exemplo para a gente pensar, é exatamente esse discurso que ele mobiliza, que é: eu era pobre, trabalhava, sempre trabalhei, dependia do meu salário, e eu fiz uma trajetória de ascensão social e me tornei rico. E é isso que eu vou oferecer porque eu tenho os códigos, entre aspas, nos termos dele,
eu tenho os códigos, eu tenho a fórmula para que você possa, entre aspas, destravar a riqueza, né? Então, de alcançar a prosperidade. Isso acaba sendo um discurso que ele lida com questões que são muito concretas e muito legítimas da população. Então não dá para dizer que os eleitores estão errados em buscar melhores condições de vida. É claro que esse projeto de enriquecer ele não é realista, digamos, para os eleitores de maneira mais ampla, mas tem aí um sentimento legítimo, que é um sentimento que eu acho que às vezes a gente até pode entender, determinados segmentos, classe média alta, pode entender isso como sendo uma espécie de ganância, né? Então que as pessoas querem simplesmente ficarem ricas. E no final das contas, a gente pode estar falando, e aí eu estou pensando principalmente a partir das nossas pesquisas etnográficas, de pessoas que querem ter condições mínimas de sobrevivência e condições minimamente dignas, como, por exemplo, ir ao supermercado e conseguir fazer compras. Então, muitas vezes a gente tem aí um imbricamento que, sim, tem pessoas que são investidores, que são ricas e que utilizam esse discurso e que estão se mobilizando por uma perspectiva de ganância, mas você tem uma parte da população que está numa situação que ela é precária do ponto de vista de condições de vida e que olham nesse discurso e conseguem enxergar ali uma espécie de luz no fim do túnel para a melhoria da qualidade de vida delas e da família delas. E isso é muito maluco, né? Porque lutar contra as elites e as desigualdades sociais sempre foram pautas da esquerda. É curioso como eles invertem essa lógica, né? Sim, isso é uma coisa que vai acontecendo, ela vai acontecendo a partir do início da década de 2010. O movimento Occupy Wall Street foi exatamente esse processo. É um movimento que começa com uma perspectiva anti-globalização e anticapitalista, fazendo uma crítica aos financiamentos estudantis muito altos nos Estados Unidos, nas universidades particulares, e aí ele vai ser capturado por figuras como Steve Bannon, por exemplo, que começam a acusar e dizer que os estudantes são a elite, e que, na verdade, o trabalhador, a pessoa que não cursou, não tem acesso ao ensino superior, ela estaria mais precarizada, e de fato ela está, em certa medida, que essa elite. Mas no final das contas, a gente não está contrapondo, de fato, elite versus elite, porque elite são figuras como o próprio Steve Bannon. Mas numa situação de dada precariedade, e a gente está falando no caso dos Estados Unidos, de um momento que ainda é muito próximo do pós-crise de 2008, em que as pessoas perderam suas casas, as pessoas perderam emprego, as pessoas foram à falência, foram morar em carros. Então, a gente está falando desse momento dos Estados Unidos. Esse discurso de que as pessoas mais pobres estão perdendo empregos para os imigrantes, para os latinos, para essa elite suposta, né, elite econômica, funciona muito. E aí você acaba conseguindo colocar diferentes setores da classe trabalhadora uns contra os outros. E esse discurso funcionou. E aí isso acabou sendo reproduzido em diferentes perspectivas aqui no Brasil, e isso foi utilizado amplamente, tem sido utilizado amplamente pela extrema-direita internacional. Essa perspectiva de que existe um segmento da população, principalmente esse que conseguiu entrar na universidade, que conseguiu, por exemplo, até empregos formais, da lógica dos empregos formais, e aí dizer que, na verdade, eles são a elite, desviando o foco de que, na verdade, a gente está falando de um outro tipo de elite, de fato, né? Isabela, recentemente a gente teve um episódio que talvez ilustre bem a dinâmica de disputa, né, pelo imaginário político no Brasil, que em um evento durante a campanha do Boulos, uma cantora cantou o hino nacional e em determinado trecho, bem curto, incluiu linguagem neutra na letra. E aí naquele dia as redes explodiram de crítica, debate sobre o Boulos ter destruído sua candidatura, que é por coisas assim que a gente está perdendo para a extrema-direita, né? E aí o subtexto desse caso parece dizer que a esquerda precisa deixar algumas de suas pautas no armário se quiser vencer as eleições e que qualquer mínimo deslize parece ser um desastre. Mas se a esquerda não pode ser esquerda, qual que é o ponto, né? Ou melhor, qual que é o contraponto? O que ela pode oferecer frente à extrema-direita? Saindo um pouco do exemplo do hino em si, é possível vencer as eleições sem disputar o imaginário antes? Bom, sou da perspectiva de que a esquerda tem que ser esquerda. Não sou favorável a essa perspectiva de colocar agendas relacionadas a gênero, sexualidade e principalmente raça no armário, né? Então a gente precisa vencer o fascismo, na volta a gente vê, né? Na volta a gente compra. Eu acho isso muito complicado e eu acho que isso sim gera uma desconfiança por parte do eleitorado quando você tem, por exemplo, uma figura de esquerda que pode, por exemplo, tentar assumir um discurso mais, digamos, palatável, e isso pode soar pouco autêntico.
Então, primeiro, eu acho que é entender como é que, do ponto de vista de mobilização de mentalidades, de mobilização de afetos, como é que a direita radical e a extrema-direita mobiliza essa noção de autenticidade. Então, as pessoas estabelecem relações de confiança, claro que isso não é a única coisa que explica o voto, mas tem um elemento que as pessoas estabelecem relações de proximidade e de confiança com determinadas figuras, e muitas vezes elas podem relevar o que determinadas figuras políticas fazem, se elas considerarem que essa pessoa ela é autêntica. Resumo da história. Você pode ter alguém, acho que o caso do Pablo Marçal é o melhor exemplo. De um lado você tem, então, uma pessoa que, do ponto de vista de campanha, teve o hino nacional cantado em linguagem inclusiva, e do outro lado você tem uma pessoa que tem uma série de questões na justiça, que tem uma série de questões, inclusive, comprovadas na justiça. E o que faz, o que leva uma parte do eleitorado a confiar nessa pessoa? Porque muitas vezes ela vai dizer o seguinte, como aconteceu no caso do Pablo Marçal, ela pode ir num podcast dizer, sim, eu errei, é isso mesmo, me arrependo, não faria novamente. Então, essa perspectiva, principalmente da eu errei e assumo meu erro e vida que segue, eu acho que ela acaba sendo muito utilizada pela direita, e acho que, no caso da esquerda, é como se a esquerda não tivesse possibilidade de errar. Qual que eu vejo a diferença? A direita erra muito, mas muito. E o que acontece? Erra, tenta, vai tentando coisas diferentes, e nesse ponto fica muito menos engessada, eu vou usar uma palavra que é desse vocabulário, né, do que eles chamariam de algo como uma espécie de inovação, do novo. Por quê? Porque estão testando coisas diferentes. Agora, se a esquerda não pode testar coisas diferentes na política, fica mais complicado. Por quê? Porque a política está em constante, principalmente do ponto de vista da comunicação, em constante transformação, em constante mudança. É só a gente pegar o exemplo, do ponto de vista da tecnologia, como é que a eleição do Bolsonaro em 2018 começa com uma mobilização no Facebook, depois ela vai para o WhatsApp, e aí depois, hoje o WhatsApp não necessariamente é determinante para as eleições. Tanto que você tem aí o Pablo Marçal usando ferramentas como, plataformas como o Discord, a linguagem é outra, são os cortes, utiliza muito o Instagram. Resumo da história. Se você não tentar, fica muito difícil você conseguir acompanhar. Então eu acho que tem duas coisas. Nesse caso tem um imbricamento, que eu acho que é um elemento de acusação das chamadas, entre mil aspas, pautas identitárias, como sendo elas o problema da esquerda. Isso tem muito a ver, inclusive, com o processo pós-impeachment, que é basicamente o seguinte: quando a gente tem o impeachment da Dilma Rousseff, você tem em determinados setores a perspectiva de que, então, pode não ser bom colocar as mulheres na política, ou apoiar as mulheres na política, colocar as mulheres em primeiro plano, porque você pode sofrer reveses como o do impeachment. Esse não é um cálculo muito feito, por exemplo, na direita. Tanto que eles exploram as candidaturas de mulheres antigênero, exploram candidaturas que seriam, digamos, do que a esquerda é acusada de identitária, né? Esses corpos na política. E quando a gente tem um movimento como, por exemplo, o Ele Não, as mulheres foram responsabilizadas pela vitória do Bolsonaro. Então, em um dado momento, as mulheres eram a última reserva moral do Brasil, elas iriam impedir a vitória do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro acaba tendo uma guinada na campanha, e não só por conta do Ele Não, mas tem uma campanha difamatória envolvendo o Ele Não, é o momento em que o Bolsonaro sai do hospital, e o momento que você tem uma mobilização grande, principalmente do ponto de vista religioso, de apoio ao Bolsonaro, as mulheres são acusadas de terem sido as responsáveis por terem elegido o Bolsonaro. Como se o Bolsonaro, enfim, elas tivessem causado isso. Como se houvesse a possibilidade de não se mostrar tão progressista para conseguir atingir ou conseguir a confiança de um eleitor moderado ou conservador. Eu acho que isso não é uma boa estratégia. Por quê? Porque se a gente está falando, a partir de todos esses elementos que a gente comentou aqui no podcast, das dificuldades em que as pessoas enfrentam nas condições de vida, nos anseios das pessoas, ou seja, o projeto da esquerda tem condições, do ponto de vista de conteúdo, de dialogar com esses anseios. Agora, o que não dá é para ficar tentando não se mostrar esquerda com medo de não conseguir disputar a eleição. Lembrando que essas disputas, inclusive, elas não são estáticas. O Bolsa Família, por exemplo. Bolsa Família, quando o Bolsa Família foi lançado, você tinha muitos setores da sociedade que diziam que o Brasil ia quebrar com o Bolsa Família, que as pessoas não iriam trabalhar porque elas iriam ficar só dependendo do Bolsa Família, que as mulheres iam ter mais filhos, essa é uma das mais infames, né? Que as mulheres iam ter um número maior de filhos para conseguir receber o Bolsa Família.
Hoje a gente já tem um consenso, e inclusive Bolsonaro chegou a defender o Bolsa Família. Chegou a defender um 13º do Bolsa Família, depois o auxílio emergencial, depois, claro, foi modificando o Bolsa Família, deturpou bastante, mas a perspectiva de que você pode ter um projeto que a sociedade é capaz de aceitar, é capaz de olhar evidências e é capaz de conseguir se alterar, se modificar. Agendas, por exemplo, como agendas de sexualidade, elas seriam impensadas talvez há 20 anos atrás. Hoje você já tem um debate sobre isso. Tarifa zero, idem, descriminalização das drogas. Então a sociedade ela também vai se modificando. Então acho que não há a necessidade de ter uma preocupação com isso. No caso específico, só para não fugir tanto do exemplo, eu não acho que execução do hino nacional em linguagem inclusiva tenha sido uma boa estratégia. Inclusive a própria campanha do Guilherme Boulos chegou a explicar, enfim, dizendo que isso não tinha vindo da campanha, apesar que, do ponto de vista como eleitora, eu quero ver corpos na política de pessoas trans, eu quero ver candidaturas, e não necessariamente só a execução do hino nacional. É sobre isso, né? É esse tipo de disputa. Agora, nesse caso específico, eu acho que também voltar para esse tema, dizer que isso vai causar, né, o fim da campanha, ou de que não é possível errar, isso eu acho muito complicado. Eu acho que, inclusive, a esquerda pode olhar para a direita e ver o que a direita faz quando erra. A direita, quando erra, pede desculpa ou não pede desculpa e segue para o próximo projeto e vai testando outras coisas, sem tanta rigor, digamos assim, daquilo que pode ser experimentado na política e daquilo que pode ser testado na política. Muito, muito, muito obrigada, Isabela. Foi muito bom te ouvir. Obrigada, viu, pelo convite. É sempre ótimo falar com vocês. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Você já ouviu a nova minissérie do podcast Rádio Escafandro, conduzido por Tomás Chiaverini? Dois Rios é uma investigação surpreendente que fala sobre um evento que influenciou boa parte da vida no país hoje. Que evento é esse? Só ouvindo para descobrir. Mas envolve um presídio em uma ilha, uma vila misteriosa, um punhado de pessoas sendo injustamente despejadas, um professor idealista, uma defensora pública engajada, um espertalhão semeador de discórdia e uma possível conspiração que se aproxima de algumas das pessoas mais poderosas da política brasileira. Os 2 primeiros episódios já estão no ar. Procura aí por Rádio Escafandro no seu tocador e boa escuta. E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Muito obrigada para quem esteve com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Andréa Dipp, e pela Clarissa Levi. Eu e a Clary também cuidamos da pauta e entrevista do programa. A produção é do Ricardo Terto e da Estela Diogo. O Terto é também quem edita e roteiriza o programa. As artes e a identidade visual são da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Karina Tarazil e a publicação no site e transcrição ficam com a Ana Alice e a Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original é do Pedro Vituri. A coordenação diária de podcasts é da Cláudia Jardim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem, gente. Um abraço.